Se existe uma carta de tarô que muita gente olha e interpreta de uma maneira rasa, é a carta do mago. Porque quando a gente vê essa carta pela primeira vez, essa imagem, costuma pensar que é uma coisa muito simples. Poder, ação, habilidade, alguém que sabe fazer as coisas acontecerem. E sim, o mago fala de tudo isso, mas ele também é muito maior que isso. Na verdade, o mago é uma das cartas mais importantes de todo o tarô, porque ele representa o momento que a energia começa a tomar forma. Se o louco mostra a vida em estado de possibilidade, o mago mostra possibilidade virando ação e virando direção. Ele representa justamente isso, o instante que a energia começa a se materializar. O momento em que a intenção encontra o quê? As ferramentas. O ponto em que a consciência entende que consegue interferir na realidade. E entender de verdade o nosso amigo aqui, o mago, vai mudar completamente a forma que você interpreta o tarô. Porque essa aqui não é só uma carta que fala sobre talento ou iniciativa. Ela fala de manifestação, de foco, de presença, fala de capacidade de usar os recursos disponíveis e também fala, claro, dos riscos de manipulação, superficialidade, ação sem verdade, né, sem sinceridade. Então, nesse vídeo eu vou te explicar o significado do mago de um jeito bem completo, tintim por tintim, como você nunca viu. A gente vai falar da imagem da carta, dos símbolos que são cada desenho, né, que tá feito nessa carta, do número dela, o número 1, do elemento, que no caso é o ar, eu vou te explicar mais pra frente. Muita gente pensa que o tarô só tem elementos nos arcanos menores, que são os naipes, né? Mas os elementos também estão presentes nos arcanos maiores. Olha essa sacada. Vamos falar da energia dela quando se manifesta no lado luz, que é o lado positivo, no lado sombra, que é o lado negativo, e de como interpretar o nosso amiguinho mago na prática e em diferentes situações. E se você quiser aprender o tarô de uma forma organizada para começar a fazer as suas leituras rapidinho, em até 7 dias, clica no link que eu deixei para você aqui nos comentários e na descrição e vem conhecer a nossa escola de tarô e o curso de tarô para iniciantes. E a aula onde eu explico a carta do louco, que é o número 0, que vem antes do mago, já tá aqui no canal e eu tô deixando ela aqui no card para você. Meu nome é Nath Chaza, eu sou taróloga profissional e sou a tua prof de tarô. E claro, né, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque eu vou trazer muito conteúdo que realmente te ajuda na interpretação. E antes de entrar em símbolo por símbolo, você precisa entender uma ideia central, tá? O mago, ele não é só uma pessoa poderosa, não. O mago é um estado de consciência. Ele representa o momento em que a pessoa percebe que tem os recursos para agir, quando ela se dá conta. Não é mais a abertura pura do louco, que quer ir, mas não sabe para onde, tem a ideia, mas não sabe como fazer acontecer. Aqui era só impulso, curiosidade. Agora, aqui no mago, é como se fosse o momento da criação. Aquele momento que Deus diz, e faça-se a luz. O louco é como se fosse quando Deus tem a ideia, sabe, o sopro, vou criar o mundo. Mas não criou ainda, mas vai criar. Esse é o louco. O mago é quando ele cria. Quando ele começa a falar, faça-se, aconteça, sabe? Aqui é a manifestação. No louco existe intenção. No mago existe a ação concreta, a manifestação mesmo. No mago já existe a percepção que alguma coisa pode mesmo ser feita, ser construída, que basta arregaçar as mangas. Ele representa aquele momento que a pessoa deixa de estar só aberta para o caminho, que é aqui no louco, e começa de fato a interferir, a atuar, fazer a diferença. Por isso que o mago fala muito de iniciativa, mas não qualquer tipo de iniciativa, e sim a iniciativa que é consciente, sabe? Ele fala da ação que usa inteligência, presença, comunicação, percepção, recursos disponíveis. É o momento que a pessoa entende. Eu
posso fazer alguma coisa com isso. Eu posso começar, eu posso me organizar, eu posso direcionar, eu posso manifestar. E isso faz do mago uma carta de quê? De poder. Mas não poder no sentido bruto, ó. É um poder de canalização. E o que é essa canalização? É pegar uma coisa que está em estado de possibilidade e dar forma para isso. Se o louco é o sopro do começo, o mago é a mão que começa a conduzir esse sopro. Na maioria das tradições mais conhecidas do tarô, o mago ele é o número 1. Ele representa o quê? Representa o princípio ativo. Um começo com direção, individualidade, foco. Enquanto o 0 do louco fala em possibilidades abertas, né, onde qualquer coisa é possível. O 1 fala em impulso que se organiza em uma linha, sabe? É o primeiro ponto de definição. É quando a energia deixa de estar espalhada e começa a se encontrar. O 1 é a afirmação do eu, do indivíduo. Eu ajo, eu inicio, eu direciono, eu manifesto. Por isso o mago é uma carta tão forte em situações onde a pessoa precisa sair assim da dispersão, sabe? Do não saber direito o que quer e realmente tomar uma atitude. Ela mostra que já existe recurso, já existe inteligência, mas essa potência toda precisa ser usada. O número 1 é a consciência das próprias capacidades. Isso pode ser maravilhoso quando tá equilibrado, mas pode virar ego inflado quando tá aí em excesso, sabe? E aí acaba só atrapalhando. Porque toda carta de poder traz também o risco do uso distorcido desse poder, como tudo, né? Então o número 1 ele traz força, direção, centralidade, ação, mas também traz o desafio de não confundir poder com controle absoluto. Na nossa tradição, na escola de Tarot Nath Shasa, o mago está associado ao elemento ar, igual eu te falei lá no começo desse vídeo. E isso ajuda muito a entender a essência dessa carta. O ar está ligado à mente, à linguagem, à ideia, à comunicação, inteligência, raciocínio. Aquilo que acontece rápido e cria conexão entre as coisas, sabe? O mago é uma carta profundamente ligada a essa capacidade de transformar intenção em ação. E ele faz isso como? Através da consciência. Deixa eu te mostrar uma coisa. O louco, ele não tem consciência nenhuma. Por quê? Consciência no tarô é muito representada pelo sol, tá? E o sol, ele tá onde aqui nessa carta do louco? Tá aqui atrás dele, tá vendo? O louco, ele tá dando as costas, ele nem percebe o sol aqui atrás. Em muitas versões, esse sol, ele é branco, tá? Aqui no caso tá amarelo, mas é porque é a cor do fundo da carta. Se você perceber, ele não tá pintado, ele tá vazio. Então, isso mostra o louco sem consciência. E aqui no mago, ele tá começando a ter consciência, o número 1. Né, o começo. Então não é toda aquela consciência, depois a cada carta que vai passando, ele vai seguindo o caminho e vai adquirindo mais consciência, mas aqui já começou a ter. O mago pensa, percebe, organiza, ele articula, usa a mente dele como ferramenta. Por isso que o mago não é só alguém que se esforça. Ele é alguém que sabe usar os recursos. E o elemento ar ajuda a entender exatamente isso. Porque o ar conecta, ele circula, cria aí uma ponte entre as coisas. Ele permite que uma coisa se transforme em outra. Por exemplo, não seria possível você estar escutando o que eu falo se não fosse pelo ar. As ondas, né, sonoras da nossa voz, de todos os sons, elas passam por onde? Pelo ar, né? Ele faz essa transmissão. Então, na energia do mago, isso aparece como capacidade de transformar visão em palavra, palavra em ação. E ação em resultado. Mas o ar também tem o seu lado sombra. Quando tá equilibrado, ele traz clareza. Quando tá desequilibrado, pode trazer aí excesso de pensamentos acumulados, repetitivos, manipulação, discurso vazio ou uma habilidade usada sem ética. Então o mago, ele também carrega essa dualidade. Ele pode ser a inteligência aplicada com consciência ou a inteligência usada para confundir, controlar, manipular. Por isso essa é uma carta que sempre pede que a gente tenha atenção a qual é a intenção da pessoa. E às vezes até a nossa mesma, né? Agora vamos olhar bem para cada detalhe aqui da carta, tá? Porque
cada pedacinho dela importa. O mago, ele aparece de pé, né, diante da mesa dele. Sobre essa mesa estão os 4 naipes, né, os 4 elementos dos naipes do tarô, que é espada, taça, né, a copa, paus e ouro. E aqui em cima a gente tem o símbolo do infinito. Uma das mãos dele tá aqui apontando para o alto, para o céu, e a outra tá apontando para baixo, para a terra. Ao redor aqui dele a gente tem flores, né? Temos vegetação e ele usa uma túnica clara e um manto vermelho. Nada disso tá aqui por acaso. A postura dele em pé já mostra que ele não tá esperando. O mago, ele tá presente, a energia dele é de atuação. Ele ocupa o próprio espaço dele. Ele se coloca entre o céu e a terra, como alguém que faz a ponte entre inspiração e manifestação. E isso torna o mago uma carta muito forte quando envolve ação, começo de projeto, comunicação, venda, criação, liderança prática. Sim, o mago, ele é líder, capacidade de convencer, iniciativa e poder de realização. As mãos apontando para cima e para baixo mostram que o mago canaliza. Ele liga o que está em cima com o que está embaixo, o que é invisível ao que é visível, a ideia e a matéria, a intenção e a realidade. Esse gesto fala de uma lei muito profunda no tarô. O que a gente compreende, entende dentro da nossa mente, da nossa cabeça, a gente consegue começar a manifestar na realidade. O mago, ele não inventa recurso do nada. Ele pega os recursos que ele tem ou busca recursos quando não tem e organiza, transforma isso em uma coisa que realmente é útil para o objetivo dele. Ele entende que a realidade não é feita só de desejo, mas de ação concreta. Então essa ação das mãos dele mostra que o que está em cima pode ser trazido para baixo. O que isso significa? O que está na ideia pode ser manifestado na prática. O que está no campo da vontade pode virar uma coisa concreta. Aqui, o símbolo do infinito mostra um fluxo contínuo, conexão entre planos, e que o recurso do mago não é pequeno. Ele não age só com o que ele tem aí na mão, com o que está visível e fácil. Com um fluxo de consciência, com uma capacidade de fazer acontecer que não se esgota nunca. No lado positivo, isso fala de criatividade viva, presença mental, capacidade de encontrar saídas, soluções, capacidade de gerar novas possibilidades, conexão com o próprio potencial. No lado sombra, ele mostra alguém que confia tanto na própria habilidade que começa a acreditar que pode controlar tudo, qualquer coisa que está acima do bem e do mal, sabe? Então esse infinito do mago, ele pede maturidade, porque o fluxo, ele não é onipotência, é conexão com os recursos. Não é absoluto domínio aí sobre a vida e sobre as coisas, não. Agora, a mesa com os 4 naipes mostra que o mago tem todos os recursos que ele precisa à disposição dele. A espada, né, que representa os pensamentos e a ação. A taça, que representa a emoção. O bastão, que representa a energia, o poder da vontade. E a moeda, naipe de ouros, que representa a matéria. Então o mago, ele já tem mais recursos do que às vezes ele imagina, sabe? Às vezes, justamente numa leitura, quando a pessoa tá falando, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho como, sai o mago dizendo, você consegue sim. Você não está enxergando, mas tem os recursos que precisa. Pode faltar organização, foco, iniciativa, coragem, mas o recurso existe. Então o mago mostra potencial disponível. Agora uma sacadinha legal. Sabe da onde que vieram esses recursos que estão aqui na mesa dele? Eles vieram daqui dessa mochilinha que o mago que o louco tava carregando. São as coisas que ele nem sabia que tinha ou nem aí sabia para que serviam. E quando ele virou mago, ele entendeu e começou a usar. Isso significa que a gente não tem uma ideia sem
ter os recursos necessários ou as condições de conseguir esses recursos. Agora, a túnica clara fala de consciência, clareza, intenção. O vermelho fala de ação, força vital, vontade, impulso. Essa combinação mostra que o mago não é nem só pensamento, nem só ação. Ele é pensamento que se manifesta, intenção que se realiza, clareza que ganha força. E quando essa combinação está equilibrada, o mago é extremamente produtivo. Mas quando a parte da clareza se perde, sobra só o vermelho da ação, aí pode virar precipitação e manipulação. E, por outro lado, quando sobra aqui só o branco, né, só a parte mental, mas sem o fogo vermelho da ação, aí vira promessa sem execução. Então o mago equilibrado é aquele que pensa e faz. E as flores ao redor dele, a natureza aqui, falam de vida, fertilidade, capacidade de fazer as coisas brotarem, surgirem. Isso reforça a ideia de manifestação. Ele mostra que quando os recursos são bem usados, a natureza responde. O universo se alinha para ajudar que as coisas aconteçam. As coisas florescem, ganham forma, se desenvolvem. Mas as flores também exigem cuidado. Elas dizem que manifestação não é só ter ideia, né? É sustentar o processo. Sabe aquele ditado? Cuidado com o que você pede, porque você pode receber, né? Pode realizar o teu desejo? Então o mago positivo representa a iniciativa, capacidade, foco, inteligência aplicada, boa comunicação, presença, criatividade, poder de comunicação, capacidade de manifestação, capacidade de convencer, habilidade, recurso disponível, organização, agilidade mental, autoconfiança saudável, o começo de um projeto com potencial e ação consciente. O mago, ele é excelente quando a pessoa tá pronta para agir, sabe? Vender, lançar, comunicar, iniciar, negociar, organizar e até transformar uma ideia em alguma coisa concreta. O mago, quando ele sai numa leitura, ele vem dizendo que você tem recurso, tem capacidade, você tem como começar. Ele diz para você usar o que você já tem, parar de esperar a perfeição e entrar em movimento. Ele fala de consciência do próprio potencial, do uso inteligente dos recursos que estão disponíveis, de ação alinhada com intenção. Agora, quando ele sai negativo, né, no lado sombra, aí ele fala de manipulação, discurso bonito sem verdade, habilidade usada para controle, superficialidade, astúcia vazia, joguinhos mentais, promessa sem entrega, ego inflado, esperteza excessiva, uso de recursos sem ética, sedução interessada, ação calculada e sem ter sinceridade emocional, charlatanismo. Quando ele aparece assim no negativo, a gente precisa perguntar se a pessoa tá de fato sendo honesta ou tá só querendo manipular a situação. Porque essa é uma das armadilhas mais comuns do mago. Nem toda habilidade é madura, nem toda boa comunicação é sincera, nem todo carisma é verdade. O mago negativo pode mostrar alguém que sabe dizer exatamente o que a outra pessoa quer ouvir. Alguém que sabe impressionar e não necessariamente sabe sustentar as próprias atitudes com sinceridade. Agora, no amor, essa carta do mago é muito interessante. Ela representa iniciativa, correto? Que a gente já falou sobre isso. Então ela pode representar alguém que chega, alguém que puxa assunto, alguém que sabe conquistar, alguém que usa bem as palavras, que fala assim bonito, sabe? Que é aí meio poético, alguém que cria uma conexão rápida, intensa, encanto, carisma, atração mental e presença. Em um sentido positivo pode ser ótimo, especialmente quando é uma relação que estava aí precisando de mais clareza, comunicação e atitudes, novidades. O mago pode indicar alguém que quer fazer acontecer. Mas quando ele tá negativo no amor, ele pode indicar joguinhos, sabe? Alguém aí com muita habilidade na sedução, mas que nem sempre é verdadeiro nessas atitudes. Alguém que sabe como se aproximar, como começar uma relação, mas que pode estar mais apaixonado aí pelo momento da conquista do que de fato por
construir um vínculo. Alguém que fala bem, encanta, demonstra atitude, mas talvez esteja mais interessado no próprio poder de conduzir do que na profundidade da relação. Então, nas leituras amorosas, quando sai o mago, a gente sempre tem que perguntar: essa pessoa, ela tá usando as habilidades dela para criar uma coisa real ou só para controlar a narrativa aí das coisas, sabe? Só para testar os próprios poderes, enfim, sabe aquela pessoa que gosta de aparecer, de mostrar que tá no controle? No trabalho, o mago aparece como? Ele vem como novo projeto, lançamento, estratégia, negociação, venda, capacidade de empreender, boa comunicação, habilidade profissional, início de alguma coisa com os recursos necessários, fala de liderança prática e fala de ter talento que pode virar resultado. É uma carta muito forte quando a pessoa precisa usar aí a própria inteligência e os recursos que já tem em mãos. O mago fala de competência. Agora, no negativo, pode falar de quê? De ambientes competitivos, de alguém que sabe aí vender bem a própria imagem, o próprio serviço, mas que ainda precisa provar que isso não é uma ilusão, que realmente tem valor. Pode falar aí de palavras assim meio que com uso político, sabe? Querendo só prometer as coisas, dizer que pode fazer coisas que talvez não possa de verdade. Pode mostrar justamente promessas grandes demais para pouca entrega, né? Agora, no espiritual, o mago representa consciência, canalização, né? Compreender o que está acontecendo, conseguir manifestar os conhecimentos espirituais, capacidade de trazer entendimento para a realidade, para a prática. Pontes entre o invisível e o visível, uso consciente da energia. Essa é uma carta que pode aparecer quando a pessoa está aprendendo a usar melhor os recursos espirituais, sabe? E também os recursos mentais, intuitivos, mas também, né, no negativo, pode mostrar o risco de vaidade espiritual. Uso aí da linguagem espiritual só para impressionar. Desejo de parecer poderoso em vez aí de ser o mais sincero, né? Ou de aprofundar de verdade. E agora vamos falar do mago como arquétipo pessoal. Existem pessoas que vivem muito essa energia. São pessoas rápidas, inteligentes, criativas, com boa fala, boa linguagem, que sabem fazer uma boa leitura do cenário, têm capacidade de começar, de improvisar, capacidade de transformar a ideia em movimento. Essas pessoas costumam ter carisma, iniciativa, presença forte, mas se essa energia não amadurece, essas pessoas podem cair em certos padrões. Por exemplo, falar demais e depois não conseguir manter a própria palavra, começar muito e aprofundar pouco, não dar continuidade para as coisas que começam, ser fogo de palha, sabe? Usar a habilidade que tem para dominar situações em um sentido ruim, manipulador. Querer ter sempre a razão, sempre a última palavra. Transformar a inteligência em jogo de poder. Então o mago, como energia pessoal, é muito poderoso. Mas ele precisa aí ter ética, né? Ter sinceridade e ter profundidade no que faz. Sem isso, a pessoa vira excelente em começar as coisas e fraca em dar continuidade. Uma coisa muito importante, o mago, ele não é mágico no sentido fantasioso, sabe? Ele representa a capacidade humana de usar a consciência para interferir na realidade. Ele mostra que intenção, recurso e ação podem gerar resultado. E ele lembra que manifestação não é fantasia, é alinhamento entre visão, foco e movimento. Então existe aqui uma sabedoria muito profunda na carta do mago. A sabedoria de quem entende que a vida, ela não responde só aos desejos, né? Ela responde sim aos desejos, mas que estejam organizados em ação. Mas essa sabedoria precisa de maturidade para não virar manipulação. Então, se você tá gostando desse conteúdo, se assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E agora, numa leitura objetiva de sim e não, tá? O mago, ele costuma responder que sim
Para perguntas como início, ação, negociação, capacidade, manifestação, comunicação, estratégia, uso de recursos. Mas é um sim com a natureza dele, né? Não é um sim passivo. Não é um sim de sorte caindo do céu. É um sim que pede atitude. Um sim desde que a pessoa arregace as mangas e vá e faça acontecer. É como se essa carta dissesse: sim, existe potencial, existe recurso. Existe caminho, mas você precisa agir. Então, quando ele vem positivo, ele vem dizendo que existem as condições para fazer as coisas acontecerem. Mas isso depende do uso consciente da própria capacidade. E se eu tivesse que resumir o mago em apenas uma frase, eu diria: o mago é possibilidade se transformando em ação através da consciência. E por isso, ele precisa de verdade, de sinceridade. Essa é a beleza dessa carta. Ela não é só forte, ela é precisa. Porque ela toca num ponto muito humano. Todo mundo em algum momento da vida precisa ativar o próprio mago interior, né? Precisa parar de esperar, precisa olhar para os recursos que já tem, precisa usar a mente, a palavra, a presença, a ação, precisa transformar a intenção em movimento. Mas a gente também precisa tomar cuidado para não usar as próprias habilidades como uma máscara, né? Com falsidade. Então essa carta é um chamado lindo e exigente ao mesmo tempo. Ela vem te perguntando: você reconhece o poder que você já tem? E também te pergunta: você vai usar esse poder com consciência? Se você quer estudar o tarô carta por carta, de uma forma clara, profunda e sem confusão, eu tenho um curso de arcanos maiores onde eu te ensino desde a base até as leituras mais consistentes e práticas. O link tá aqui na descrição e nos comentários. E nos próximos vídeos eu vou continuar aprofundando no tarot, te ensinando muito mais. Então vem conhecer o curso para você não precisar perder tempo, ir direto ao ponto e aprender a ler tarot de um jeito fácil e simples. E vem também se inscrever no canal para continuar aprendendo aqui comigo.